Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar hoje o estudo do livro Buriti mais Geografia para o terceiro ano. Iniciamos nosso estudo na unidade 1, a paisagem, no capítulo 1, a paisagem e seus elementos, na página 10. O conteúdo deste capítulo é pequeno e simples de entender. Com a leitura da primeira página, nós já vamos conseguir entender praticamente todo o capítulo. Vamos então ler o texto que eu deixei grifado em amarelo. Vamos iniciar então aqui a leitura do texto. O que é paisagem? Paisagem é tudo o que podemos ver e perceber no espaço. Em algumas paisagens, predominam elementos naturais e em outras predominam elementos culturais. Elementos da paisagem. Os elementos naturais são formados pela natureza. Exemplos: rios, montanhas, mar, vegetação original, entre outros. Os elementos culturais são aqueles criados pelas pessoas. Exemplo: casas, prédios, vegetação cultivada, estrada, ponte, fábrica, entre outros. Esses elementos são construídos por meio do trabalho das pessoas. Com essa leitura, nós conseguimos resumir que o que nós estamos vendo no espaço, vendo e percebendo no espaço, ou é um elemento natural, que veio da natureza, ou é um elemento cultural que foi construído pelos homens através do trabalho. Bem simples, né, pessoal? Tudo que nós vemos é paisagem. Essa paisagem pode ser natural ou cultural. Natural quando é trazida pela natureza, cultural quando é construída pelo homem. Vamos entender melhor essa ideia observando essa imagem e respondendo a pergunta número 1. Observem, então, a imagem e vamos responder essa perguntinha aqui. Quais elementos naturais formam essa paisagem e culturais? Então, vamos lá. O rio. Esse rio aqui, pessoal, vocês acham que ele foi construído pelos homens ou ele veio da natureza? Veio da natureza. Então, o rio é um elemento natural. Essas montanhas aqui em cima, vocês acham que essas montanhas foram construídas pelos homens ou pela natureza? Pela natureza, óbvio. E as árvores? Essas árvores também são elementos da natureza. Elementos naturais. Agora vamos observar os elementos culturais. Essa ponte aqui, vocês acham que essa ponte é um elemento natural ou cultural? A ponte é cultural. Temos aqui ruas, né? Estradas, pistas. Tudo isso, elementos culturais. Temos também casas e prédios. As casas, aqui tem uns prédios aqui, várias casas, né? Galpões, barracão. Tudo isso foi construído pelos homens, pelo trabalho dos homens. Então são elementos culturais. Ok? Resumindo aqui, construído através do trabalho é um elemento cultural. Veio na natureza, elemento natural. Bem fácil, né? Vamos adiante para mais exemplos. Toda vez que você olhar para um local, como este que estamos vendo, nós podemos então pensar. Vamos olhar aqui para esse local. Vamos pensar um pouco juntos. A paisagem mostrada nessa imagem foi pouco modificada pelo homem ou foi muito modificada? Foi pouco modificada, correto? Perceba que só vemos elementos trazidos pela natureza. Temos a montanha, algumas árvores, temos uma vegetação aqui rasteirinha. São elementos trazidos pela natureza. Então nós podemos dizer que essa paisagem ela foi
pouco modificada pelo trabalho. Então vamos sempre comparar. Olha para a paisagem e verifica se ela foi pouco modificada ou se ela foi muito modificada. E aqui nós temos o contrário, né? Uma paisagem muito modificada. Muitos homens trabalharam e construíram essa paisagem, esses prédios, essas casas. Lembrando também que no passado, antes da construção desses prédios, dessas casas, todo esse local era formado por um elemento natural. Eventualmente uma mata, uma floresta, um cerrado, que foram sendo retirados através do trabalho e através do trabalho foram sendo construídos os elementos culturais. Então aqui nós temos uma paisagem muito modificada pelo trabalho. Mais uma comparação, a imagem 3 com a imagem 4. Aqui nós vemos o quê? Que predomina elementos culturais, elementos construídos pelos homens. Olha que legal esse prédio aqui, que bonito. Ao contrário desse outro lado aqui, nós temos o quê? Montanhas, neve e árvores. Ou seja, predomina elementos naturais trazidos pela natureza. Observem agora a imagem 5. Na imagem 5, há alguns elementos culturais. Olha só, temos uma casinha aqui, temos um quiosque, mais uma barraquinha aqui, alguns elementos culturais. Mas predomina os elementos naturais. O que nós temos de elementos naturais? Temos o mar, temos as montanhas, temos as árvores, a areia da praia, essas rochas aqui, né, esses recifes. Enfim, nesta imagem nós vemos alguns elementos culturais, mas predomina os elementos naturais, trazidos pela natureza. Bem tranquilo, né, pessoal? É bem fácil entender esse assunto. Agora vou dar uma colher de chá para vocês e vou comentar essas questões. Questão número 3. Que diferenças existem entre as paisagens mostradas nas fotos? A diferença é que, em algumas paisagens, predominam os elementos culturais, construídos pelo homem. E, em algumas paisagens, predomina os elementos naturais, trazidos pela natureza. Por que há essas diferenças? Essas diferenças acontecem porque alguns locais foram sendo povoados, pessoas foram se mudando para aquele local e com isso foram modificando a paisagem, foram retirando a floresta, as árvores, para construir casas, prédios, estradas. Então, à medida que o tempo passa e as pessoas vão se mudando para um local, as famílias vão aumentando, é necessário então retirar os elementos naturais e construir prédio, casa, ponte, para poder viver naquele local. Comentando aqui, alguma dessas paisagens se parece com o lugar onde você vive? Se sim, o que é semelhante? Aqui vai variar um pouco de aluno para aluno, né? Dependendo da cidade onde você mora. Aqui onde eu moro, tem elementos naturais e tem elementos culturais. Tem a Mata Atlântica, né, um resquício da Mata Atlântica. Temos muitos rios aqui na cidade, mais de 40 rios, se não me engano. Temos muitos lagos também. E temos também alguns elementos culturais, pontes, prédios, casas, campo de futebol, praça, enfim. Temos elementos naturais e culturais. Isso vai depender de caso para caso. Tudo bem? Bem tranquilo, bem fácil e bem pequeno também, né? Vamos adiante? E já acabou. Então, eu quero deixar agora 3 recadinhos finais. O primeiro é: inscreva-se no meu canal do YouTube. Deixe seu like no vídeo e deixe seu comentário, compartilhe. Fala para o seu amigo, seu colega de classe, que você encontrou um canal onde é possível assistir os
conteúdos de geografia, a explicação, compartilha com seu amigo. E isso vai me ajudar bastante. Então, nos vemos no capítulo 2. Até a próxima. Tchau!